Olá, meu nome é Marivalda, sou advogada há mais de 15 anos, sempre atuo em vários âmbitos do direito, inclusive previdenciário, no qual gostaria de estar dividindo meu aprendizado com vocês. Hoje começarei a falar sobre a aposentadoria do professor pelo meu INSS, antes da emenda constitucional de 3/11 de 2019. O tempo de contribuição especial de 30 anos para professor e 25 para professora é para o professor que atua e atuava no ensino fundamental, infantil, básico e médio. Também para aqueles professores que atuavam e atuam como coordenador e diretor escolar. Não exigia idade mínima. Havia aposentadoria por pontos, que teria que ter a soma 80-90 e após 81-91. Caso não atingisse essa pontuação, era aplicada a incidência do fator previdenciário, que diminuía muito o salário do professor. O cálculo era feito em cima das maiores 80 remunerações, eliminando-se as 20 menores. Até o próximo vídeo, onde eu falarei sobre a aposentadoria do professor após a reforma. Hoje eu darei continuidade ao assunto aposentadoria do professor pelo meu INSS após a reforma. Começarei a falar sobre as regras permanentes. Para quais professores se aplicam essas regras? Para aqueles professores que começaram a contribuir após a emenda constitucional 103 de 13/11 de 2019, para aqueles professores que já contribuíam com o INSS, para aqueles que, apesar de contribuírem, não possuíam requisitos para se aposentarem com as regras anteriores, e também para aqueles professores que não possuem regime próprio. E quais são os requisitos para se aposentar com as regras permanentes? Primeiro, idade mínima exigida de 57 anos para professora e 60 anos para professor. Segundo, tempo de contribuição de 25 anos para ambos. Sim, nas regras permanentes se exige 25 anos para ambos. Terceiro, e o cálculo? Com esta regra, a regra nova, regra permanente, é feita em cima de todas as contribuições, com um coeficiente de 60% mais 2% por cada ano que passar, de 15 para a professora e 20 para professor. Aqui nas regras permanentes é sim possível eliminar as menores contribuições, porém é necessário você procurar um advogado para que possa fazer um planejamento previdenciário e ver qual é a melhor aposentadoria ou qual é a melhor regra de transição que aplica no seu caso. Até os próximos vídeos, onde eu continuarei a falar sobre as regras de transição, aposentadoria do professor pelo meu INSS. Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu darei continuidade ao assunto regras de transição na aposentadoria do professor pelo meu INSS. Falarei hoje sobre as regras dos pontos, que nada mais é do que a soma da idade mais o tempo de contribuição do professor. Por exemplo, em 2019, para que um professor ou uma professora se aposentasse por essa regra, teria que ter a pontuação mínima de 81 pontos para a professora e 91 pontos para o professor. Então, por exemplo, em 2019, se uma professora tivesse 25 anos de tempo de contribuição, mais 55 anos de idade, ela se aposentaria? Não. Por quê? Porque em 2019, a pontuação mínima exigida já era de 81 pontos. E essa pontuação aumenta 1 ponto por ano. Então, em 2020, a pontuação mínima exigida já era de 82 pontos. Em 2021, 83 pontos. Em 2022, já será de 84 pontos. E assim sucessivamente até chegar a 92 pontos para a professora. Se o professor, em 2019, tivesse 30 anos de contribuição, mais 60 de idade, ele se aposentaria? Não. Porque lá em 2019, a pontuação mínima exigida para se aposentar por essa regra, para professor, já era de 91 pontos. Então, em 2020 já seria 92 pontos, em 2021 93 pontos, em 2022 94 pontos e assim sucessivamente até chegar a 100 pontos. O cálculo é feito da mesma maneira que é feito nas regras permanentes, ou seja, é feito sobre todas as remunerações, com coeficiente de 60% mais 2% por cada ano que passar, de 15 para a professora e de 20 para o professor. Até os próximos vídeos. Olá, tudo bem com vocês? Continuarei a falar sobre a aposentadoria do professor pelo INSS. Falarei sobre a regra de transição de pedágio 100%. Para essa regra, o professor terá que ter 55 anos e a professora terá que ter 52 anos. Essa é a idade mínima exigida para o professor, de 55 anos, e a professora, 52 anos. Cumulativamente, terá que ter
o pedágio de 100% do tempo que faltaria para o professor ou a professora se aposentar. Por exemplo, uma professora com 24 anos na época da reforma, estaria faltando 1 ano para ela se aposentar por tempo de contribuição, porque o tempo mínimo exigido de contribuição é 25 anos para a professora. Estaria faltando 1 ano. Essa professora com 24 anos de tempo de contribuição teria que contribuir 1 ano que faltava e mais um pedágio de 100% desse tempo que faltava, ou seja, mais 1 ano. Então ela teria que cumprir mais 2 anos para poder se aposentar, e ela se aposentaria com 26 anos de tempo de contribuição. Se outra professora tivesse 25 anos de tempo de contribuição, mas tivesse apenas 50 anos de idade, não se aposentaria. Por quê? Porque ela não teria a idade mínima para se aposentar com essa regra. A mesma coisa ocorre com o professor, porque para se aposentar por essa regra, tem que ter a idade mínima exigida, mais o pedágio do tempo que faltar, de 100%. Então, se faltar 1, vai trabalhar 2. Se faltar 2, vai trabalhar 4. Se faltar 3, vai trabalhar 6. Para essa regra, o cálculo é integral. Não há desconto, não há fator previdenciário. Nessa regra, o professor recebe os seus proventos integral. Até o próximo vídeo.